Você diz que acabou, você diz que não aceita mais, diz que você merece muito mais do que aquela outra pessoa está te oferecendo ou te ofereceu, mas quando a pessoa aparece, aí você volta e depois se culpa. Por que você sempre acaba voltando atrás, mesmo quando você já havia decidido dentro de você que seria o fim? Aí talvez você já tenha até vivido esse ciclo. Aí briga, decide ir embora, aí chora, promete que agora é definitivo, aí bloqueia, apaga fotos, aí mais dias depois, aí uma mensagem chega: olha, sinto sua falta, olha, vamos conversar. Aí o seu coração amolece, aí você esquece os motivos que a qual via você terminado e brigado, esquece a dor, esquece as noites muitas vezes mal dormidas e volta, não porque estava feliz, mas porque a ausência doía muito mais do que a presença ruim. Quantos de nós muitas vezes nós já cometemos esse erro? Eu já cometi esse erro. Se você já cometeu esse erro ou conhece alguém, participe aí conosco nos comentários. Talvez você conheça alguém, porque você não volta, você não volta porque você é fraco, não é por isso, mas você volta porque você ainda está preso emocionalmente, porque o vínculo ali ainda está ativo, por mais que você tenha bloqueado, apagado as fotos, dizendo para si mesmo, para si mesma que não vai voltar, mas ainda existe o vínculo ali, o apego ainda está forte e o seu cérebro acaba confundindo a dor com amor, e você não está escolhendo racionalmente, não, mas você está reagindo emocionalmente, e emoção não resolvida sempre acaba puxando você de volta. É por isso que após um término você precisa realmente cortar laços, cortar vínculo, dar distância, bloquear, enfim, não atender mensagens, se possível bloquear, mudar de número, porque a cura ela só vem com o tempo. Agora imagine aqui essa cena: você decide ir embora, aí finalmente, mas na primeira noite sozinho ou sozinha, aí o silêncio começa a pesar, você sente falta, você sente o vazio, você sente medo, e aí você começa a lembrar só das partes boas. Aí você romantiza, minimiza os problemas. Aí quando a pessoa manda mensagem, parece o destino, mas isso não é destino. Oi, sumido! Oi, sumida! Mas isso é abstinência emocional. Nesse barulho aqui, pessoal, está começando a chover forte aqui em São Paulo. Você não sente amor, você sente alívio quando a dor da ausência ela acaba diminuindo. Porque quando você cria um vínculo com alguém, o seu cérebro associa aquela pessoa com segurança, mesmo que a relação seja ruim. Quando há ruptura, o cérebro ele entra em abstinência, e a abstinência gera urgência, porque você não volta porque você ama demais, você volta porque quer parar de sentir o desconforto, você volta porque você tem medo do vazio, você volta porque o conhecido parece menos assustador do que o novo, e o mais conhecido nem sempre é saudável. Ou seja, as pessoas elas não querem largar aquilo porque muitas vezes é conhecido, já sabe como é, e muitas vezes a pessoa fica com medo do que é novo, fica com medo do que é desconhecido, a pessoa fica com medo de abrir mão e não achar coisa melhor, fica com medo de não sentir mais o que ela sentia por essa pessoa, de não ter estrutura ou não querer passar pelo processo do pós-término, que é aquele período de luto, aquele período de perda. Então eu preciso ser direto e honesto com você, porque enquanto você continuar voltando para quem te machuca, você vai continuar reforçando o ciclo, porque você não precisa de mais uma conversa, não, porque durante o término, tudo que foi
precisa ser conversado, já foi conversado. Porque enquanto você não entender, não, mas uma precisa conversar. Não, você não precisa conversar mais nada. O que você precisa é cortar a ligação, cortar o contato, mudar de número de telefone, bloquear nas redes sociais, cortar todo tipo de contato. Precisa de limite, precisa suportar o desconforto do início, porque todo início após um término realmente é doloroso, é triste, é desconfortável, é vazio. Parece que a gente vai faltando alguma coisa, mas saiba de uma coisa, porque toda mudança dói antes de melhorar, porque tudo aquilo que dói para mudar, e a gente crescer e amadurecer, a dor é a ferramenta necessária que a vida usa justamente para a gente amadurecer, porque voltar atrás não é amor. É medo de você atravessar a dor que você precisa. Enquanto você fugir da dor, você vai continuar correndo para o mesmo lugar. E é por isso que o Labirintos Afetivos existe, para quebrar esses ciclos. Porque aqui a gente fala sobre apego emocional, vínculo traumático, recaída afetiva, dependência emocional e reconstrução interna. Porque você não precisa provar nada para ninguém. Você precisa provar para você que consegue se manter firme, dar um novo rumo para a sua vida, seguir em frente, firme na sua decisão, firme no seu limite, firme no seu amor próprio, sabendo que você não precisa se machucar, você não precisa ser ferido ou ferida para você amar e ser amado, e ser desejado, enfim, não precisa, porque o verdadeiro amor saudável é aquele amor que te faz você crescer, que te faz você se sentir bem, e te faz você manter firme no seu propósito de vida, resgatar sonhos, retomar aquilo que você parou por causa desse relacionamento. Talvez você não volte porque você ama, não. Talvez você volte porque ainda não aprendeu a ficar sozinho ou sozinha, a ficar firme, a ficar na decisão. Mas todas as vezes que você escolhe não voltar, você escolhe crescer, e crescer dói e vai doer, mas é algo que vai te libertar no futuro. E se esse vídeo aqui fez você refletir, comenta aqui embaixo: eu quero quebrar o ciclo. E fica, porque aqui no Labirintos Afetivos a gente aprende a não voltar para aquilo que realmente nos quebrou. Se esse vídeo teve valor para você, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco aqui nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para nós aqui do canal. E se você precisa de orientação, quer conselhos e quer mandar a sua história para que ela vire um vídeo aqui para a edificação da nossa comunidade, do nosso público, mande a sua história para o nosso e-mail, labirintosafetivos@gmail.com, e até o próximo vídeo.